91, continuando o estudo que o presbítero Pedro começou, ele estava nos ensinando alguns salmos e 91, quando o pastor falou que para preparar a mensagem, eu orei a Deus e a palavra que me veio foi 91. Salmo muito conhecido, né? Sim. Vai tentar desmistificar algumas coisas, né? E lembrando os irmãos que eu, infelizmente, por causa do ar-condicionado lá no serviço, e também eu tomei banho com a lente de contato, aí acabou irritando muito minhas vistas, eu não estou enxergando direito, enxergando só vultos, né? Enxergo tudo embaçado. Eu sei onde os irmãos estão, mas eu não consigo ver o olho, a boca, só enxergo o formato e a cor meio borrada. Então eu não consigo ler. Graças a Deus, e também a minha avó que me ensinou a decorar alguns salmos, eu sei de qual o Salmo 91. Tá Mas bom. Vamos ler, irmão, era um pouco difícil enxergar, né? Isso. Vamos ler, irmãos, 91, 1 a 16. Eu vou ler primeiro, vocês segundo, tá? Salmo 91, todos abriram? Salmo 91, vamos ler alternativamente. Todos abriram? 91. Danilo abriu? Sim. Ah, tá bom. Eu vou ler primeiro, igreja, versículo do par. Sob a sombra da Altíssimo, primeiro, o que habita do esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Terceiro, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirá suas pedaços sobre suas as traças, segundo a sua verdade é para 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peça de trabalho das trevas, 7. Caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. somente como os teus olhos contemplarás Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. nem o mal se levará Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. eles têm que dar com suas mãos para não Três. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. porque a minha com amor e receberei meu nome. Vamos ler 15 de 16, todos juntos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacia-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Vou fazer uma oração. Por gentileza, você vai Danilo, por favor, faz uma oração para Deus venha continuar falando conosco. Essa palavra vai entrar em
Deus abençoe. Eu estava falando com os irmãos que eu consegui decorar a oração graças à minha avó, que ensinou os hinos da harpa. Lembrando que os hinos do Novo Cântico, alguns hinos da harpa são iguais. Algumas letras, né? O pastor Paulo Levas Macalão mudou algumas letras. Então os irmãos, igual o irmão Romário, sua esposa, irmã Carolina, pegou o ritmo do hino, é fácil você cantar, porque é o mesmo ritmo do hino, é o mesmo tom do hino da harpa, né? Porque o hino da harpa é adaptado dos hinos mais antigos, que são os hinos do Novo Cântico e também do cantor cristão. E minha avó, ela ensinou, só que eu decorei esse salmo de acordo com a versão corrigida, que é a versão que os pentecostais mais usam, né? E a versão atualizada muda um pouco, né? Então eu posso citar alguns versículos aqui, de cabeça, que vai estar um pouco diferente, porque eu consegui guardar na tradução corrigida, mas quer dizer a mesma coisa da atualizada, apesar de ser outra palavra, né? Meus irmãos, esse é um salmo muito conhecido, muito lido, muito celebrado entre os cristãos. Nós estamos aqui agora no 5º livro dos Salmos. Lembrando os irmãos que na rádio, o irmão Maurício, o evangelista irmão Maurício, ele trouxe um estudo muito profundo e extensivo sobre o livro dos Salmos. Se os irmãos quiserem estar vendo, só entra na página do Facebook lá, da igreja. Eu acho que foi há uns 4 meses atrás, 3 meses atrás, quando ele esteve na rádio da outra vez, ele trouxe um estudo por 1 mês mais ou menos sobre o livro dos Salmos. Foi muito bom e muito profundo. Claro que esse estudo não tem a mesma profundidade, né? A gente só está aqui fazendo alguns ensaios por cima, só dando uma pincelada de acordo com aquilo que Deus me inspirou através do estudo da palavra dele. E o livro dos Salmos, voltando a dizer, é muito conhecido, só que as pessoas, e isso dando o discipulado aí, a catequese do batismo para o irmão Danilo, estava falando para ele que isso não é novidade, né? O Dr. Augusto Nicodemos, ele costuma dizer que o evangélico no Brasil, ele vem com a bagagem da Igreja Católica. E o que acontece? As pessoas, elas sem querer acabam supervalorizando e em vez de adorar a Deus, adorando a Bíblia. A pessoa deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91, na estante, né? E ela acha que pelo fato de ser o Salmo 91, um salmo muito bonito, isso daí vai livrar ela de todos os males, isso vai livrar ela de todo demônio, doenças e tudo mais. Recentemente eu estava dentro do ônibus e tinha um rapaz vendendo o Salmo 91, né? Bonito assim, com um desenho, e a moça que comprou do meu lado, eu comprei também, né? A moça falou assim, que esse salmo era muito forte, né? Eu falei para ela, não, mas toda a Bíblia é forte. Paulo escreveu a Timóteo, se não me falha a memória, primeira carta de Timóteo 3, versículo 16, que toda palavra é proveitosa para corrigir, para aconselhar, para instruir em justiça. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada. A palavra no original ali é Theopneustos, ou seja, Deus soprou o seu Espírito, Deus moveu o seu Espírito sobre os escritores. E aí é profundo, né? Mas eu vou deixar essa parte aí da inspiração para um outro estudo. E o Salmo 91, infelizmente as pessoas acabam idolatrando, né? Acabam deixando como uma relíquia. Mas o Salmo 91, ele é um salmo escrito por Moisés, de acordo com o Salmo 90, o título lá em cima do Salmo 90. Eu falei para os irmãos, quando está em negrito, em itálico principalmente, é um título que está no original, e o título fala que é um livro de Moisés. Então, segundo a tradição, 90, 91, assim por diante, são salmos de Moisés. E não se sabe em qual momento exato da vida de Moisés, ele compôs esse salmo. Alguns estudiosos vão dizer que esse salmo foi escrito no momento em que o povo de Israel celebrava Páscoa para sair do Egito. E isso é retratado muito bem também naquele filme antigo,
que é um filme muito famoso, Os 10 Mandamentos. Até o personagem que fez o Moisés, ele faleceu há pouco tempo atrás, o ator, né? Já velhinho. Aquele filme dos anos 70, se não for a memória. Aí aparece os israelitas louvando a Deus, o Salmo 91, ali, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Deus, Ele é aquele que protege, que guarda o seu povo. E é interessante aqui os nomes da pessoa de Deus, como Altíssimo, né? Altíssimo, aquele que está acima de tudo, aquele que é o soberano, é o Olã, né? O Deus Altíssimo. E o salmista, ele vai retratar Deus como Altíssimo, mostrando que Deus está verdadeiramente no controle de tudo. E ele diz que a sombra, ou seja, debaixo da sombra de Deus, podemos descansar. Isso nos lembra muito as palavras de Cristo, quando Cristo vai dizer sobre as cidades que o rejeitaram, dizendo que como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim o Senhor Jesus queria proteger, mas aquela cidade ímpia não quis. Ou seja, a ave, quando ela vê o inimigo, ela protege os seus filhos, somente a galinha também, debaixo das asas. E o salmista vai dizer que a sombra do Onipotente descansará, debaixo do esconderijo. Isso nos lembra a proteção de um pássaro que protege os seus filhotes. Assim, como uma analogia. O que é uma analogia? Analogia é uma comparação de coisas que não são iguais. Por exemplo, a Bíblia compara a alma com peixe, né? O peixe é um ser vivo diferente do ser humano, mas é uma analogia. Então, Deus, Ele nos protege, e aqui o salmista ele retrata isso muito bem, dizendo que na sombra do Onipotente nós podemos descansar, nós podemos folgar, nós podemos regozijar, podemos deixar toda a preocupação de lado. E ele continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Isso faz nos lembrar muito bem ali do anjo destruidor vindo ferir todos os primogênitos que não tinham sangue na porta, mas aqueles que tinham o sangue no umbrais da sua porta, a proteção de Deus estava. E aí nós vemos a fundação da Páscoa, né? O pastor já explicou aqui várias vezes já. Eu vou resumir. A Páscoa comemora a saída do povo de Israel. Para nós cristãos, a Páscoa representa a ceia. Cristo, Ele morreu na Páscoa. Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. São João 1, versículo 29, João Batista, ele diz isso claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como o sangue navega dos umbrais, das janelas, da porta, eles trouxeram proteção, assim o sangue de Jesus nos livra de todo pecado, nos livra da ira de Deus, nos livra do nosso acusador. E ele continua dizendo: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Seta é flecha, são flechas pequenas, né? Quando a Bíblia usa a palavra dardo, normalmente dardo inflamado, são flechas que colocavam fogo na ponta. Desculpa dizer, mas toda vez que eu falo de flecha eu lembro dos coreanos, né? Eu gosto muito de filme oriental, e normalmente filme de coreano sobre guerras, né? Filme de arte marcial, sempre estão usando bastante flecha, e normalmente flechas colocavam substâncias inflamáveis na ponta da flecha e colocavam fogo. Isso não foi invenção dos romanos, isso os orientais já faziam, para que a flecha, mesmo não acertando o alvo, ela causasse uma destruição maior. E nós não podemos e não tememos nada disso. O cristão não teme nada. Esses dias me falaram, né, sobre uma pessoa, e eu falei: olha, eu tenho que temer a Deus. Jesus disse: temei antes a Deus, que pode matar o homem
e lançar a alma dele no inferno. O cristão não precisa temer a morte, temer doença, temer a investida do inimigo. O inimigo, já dizia Agostinho, ele é um cachorro preso na coleira, preso na corrente. E Lutero, ele vai citar, Lutero era um monge agostiniano, e Lutero vai citar essa frase de Agostinho, e vai além dizendo que essa corrente está na mão de Deus. E Lutero, ele diz, o diabo é diabo de Deus. Aí você pode dizer, mas como assim o diabo é diabo de Deus? Deus lhe fez o diabo também. E o diabo só vai até onde Deus permite que ele vá. Nós podemos ver isso no livro de Jó. Toda vez que o inimigo ia tocar em Jó, primeiro ele tinha que ir lá no céu, pedir permissão para Deus, e assim, debaixo da permissão, da vontade soberana de Deus, o inimigo tocava naquilo que Deus permitia. Alguns teólogos vão dizer, e a teologia reformada acredita nisso, que quando Cristo ele deu o brado na cruz do Calvário, o diabo perdeu essa autoridade de subir no céu e andar lá como ele bem queria. Por isso Jesus disse, todo poder é me dado no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa, né? O diabo não tem mais esse poder de ficar subindo e descendo, acusando lá diante de Deus, segundo o seu bel querer, bel vontade, porque toda a autoridade, todo o poder, toda a majestade está nas mãos de Cristo. E o salmista vai continuar dizendo, e é interessante que nós vamos encontrar esses próximos versículos em Mateus capítulo 4, e se não me falha a memória também, Lucas também capítulo 4, quando retrata a tentação de Jesus. Eu sei que é Mateus capítulo 4, agora Lucas eu estou em dúvida, se é Lucas capítulo 4. Quando fala da tentação de Jesus, o diabo ele vai usar exatamente os versículos, os versos do Salmo 91, dizendo para Cristo pular do pináculo, o pináculo que era ali a parte de cima das colunas, com aproximadamente um pouco mais de 70 metros, e o diabo levou Jesus, o transportou até lá e mandou Jesus pular, citando o Salmo 91, dizendo para Jesus, pula daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles te sustentarão com suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Aí Jesus, conhecendo a palavra é uma espada. Engraçado que, fazendo aqui uma observação, tem aquele filme Quarto de Guerra, um filme muito bonito, só que tem alguns exageros, né? Para você vencer o diabo, você não precisa ficar gritando dentro de casa, repreendendo o diabo. Não, a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo pela palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. Jesus não ficou gritando dentro de casa, expulsando o diabo. E nós vemos, conforme também diz lá em Efésios 6, que a palavra é a espada do Espírito. Ali foi um combate entre a distorção herética que o diabo estava fazendo, assim como as seitas heresias fazem, e aí Jesus interpretando corretamente. E Jesus cita Deuteronômio também, outra palavra de Moisés, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus para o inimigo. Ou seja, toda vez que você usa de exagero, todas as vezes que eu falo você, não apontando somente para os irmãos, mas de maneira genérica, toda vez que nós abusamos da misericórdia de Deus ao nosso bel prazer, nós estamos tentando a Deus. Quem aqui nunca ouviu falar, se você é um cristão, anda ali no fogo. Se você é um cristão, se joga debaixo do caminhão. Isso é tentar Deus. Deus não precisa provar nada a ninguém. Agora, quando Deus ele quer operar, através da sua misericórdia, da sua graça, da sua compaixão, ele vai operar o milagre, a maravilha, o prodígio, o sinal, porque assim lhe aprove. Mas nós não podemos tentar Deus, como muitos irmãos fazem, né? Eu sou servo de Deus, então eu vou fazer isso ou aquilo, porque eu sou servo de Deus, não vai acontecer nada. Nesse tempo de coronavírus, quantos irmãos falaram que eram servo de Deus, que não iam pegar o coronavírus, não cumpriram o isolamento social, muitas igrejas não fecharam, não usaram máscaras, não usaram álcool em gel,
e muitos irmãos, até cantores gospel, né, aí da mídia aí, tiveram a vida ceifada. Então, isso é tentar Deus, isso é falta de sabedoria, né? Felizmente, né, não estamos nos alegrando com isso, mas normalmente são pessoas que estão em igrejas que só pregam vitória, só pregam conquistas e não examinam a Bíblia da maneira correta. E o salmista vai continuar dizendo, aqui no Salmo, que Deus irá livrar e não irá pisar em pedra alguma. Devemos examinar aqui o contexto. O contexto aqui é o povo de Israel tendo vitória sobre os seus inimigos. Em momento nenhum, a Bíblia, como um contexto todo, vai dizer que nós não podemos ter problemas, não podemos ter doenças, desemprego, enfermidades. Como eu já disse aqui, repito, a diferença da pessoa do mundo para o cristão é que Deus ele passa conosco. Deus ele passa conosco, assim como diz Isaías 43. Quando andares no fogo, ele não te queimarão. Quando entrares nas águas, elas não te submergirão. Ou seja, Deus irá passar com cada um de nós. E aí o salmista vai continuar citando aqui os livramentos do Senhor, o seu cuidado, a sua graça. Ele cita a Deus como Altíssimo, cita a Deus com o próprio nome Deus, Adonai, que é o Senhor, mostrando o seu poder, a sua majestade. E o salmista chega a ser um pouco, para alguns irmãos, chega a parecer uma contradição, né? Quando o salmista, em alguns salmos, ele pede que Deus castigue os seus inimigos, ele pede que Deus derrame sua ira sobre os seus inimigos, igual muitas vezes nós vamos ver em alguns salmos, parece uma coisa à luz do Novo Testamento, uma contradição. Mas no Novo Testamento, os nossos inimigos, a nossa luta, conforme diz Efésios capítulo 6, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades, contra os príncipes das hostes infernais. Então, aqui Moisés estava se referindo, quando ele pede o castigo de Deus, claro, aos cananeus, aos amalequitas, porque é o contexto da sua época. Mas nós devemos tomar isso como uma comparação, de uma maneira espiritual. Conforme diz em Hebreus capítulo 10, que diz que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, é uma sombra das coisas futuras do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos de maneira clara dizendo que os nossos inimigos são espirituais e nós devemos lutar com as armas espirituais: oração, leitura da Bíblia, consagração e vigilância contra o inimigo e suas potestades. E o salmista ele vai terminar pedindo, agradecendo a Deus pela longevidade. Duas bênçãos físicas que a gente vai ver no livro dos Salmos, muitas vezes aparecendo, não só no Salmo de Moisés, como em outros também, no Salmo de Salomão, Salmo de Davi, Salmo dos filhos de Coré, Salmos dos filhos de Asaf, e também nos Salmos pós-cativeiro, é a longevidade e a frutificação da mulher. Isso daí era sinal de bênção física, né? O homem viver muito tempo na terra, desfrutar do seu trabalho, desfrutar da bênção do Senhor, de saúde, isso era uma bênção, o qual o salmista agradece muitas vezes. E também a frutificação, né, da sua família, ter vários filhos, né? Ter uma família, uma prole grande. E o Salmo 91 é um salmo muito rico, muito lindo, mas os irmãos nunca pensem que um salmo é mais importante que o outro, ou que um salmo ele tem um poder de livrar a gente de moléstias ou males, simplesmente por ser um salmo. Não, a obediência à palavra de Deus é que nos leva à vitória, porque senão vira uma superstição.
Nós vamos ver um exemplo disso, o povo de Israel, no começo do primeiro livro de Samuel, levando a arca do concerto para o campo de batalha, o símbolo da glória de Deus, e perdendo a arca para os filisteus. Levaram a arca embora. E o sacerdote morreu, nasce uma criança, o nome da criança é o reflexo de tudo aquilo, o nome da criança é Icabote, ou Icabô, em outra tradução, que quer dizer lá se foi a glória de Israel. Por quê? Porque a superstição com o material, superstição com o físico, né? A arca da aliança, sem a obediência de Deus, sem a obediência a Deus, não significava nada. Assim também com a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, não vai ajudar em nada. Tem uma história que eu vou contar, dizem que é um fato verídico. Eu ouvi quando eu era pequeno, eu achei tão engraçado na minha infância, que eu guardei no meu coração e até hoje eu conto essa história. Diz que um pastor visitou a casa de alguns irmãos e aquela família passava por necessidades financeiras, né? Que a família não tinha, aquela família não tinha o que comer, e o pastor, ele viu aquela situação, ele falou: vamos orar, pedindo para Deus enviar condições, enviar dinheiro para vocês comprarem comida. Só que o pastor, ele tinha um dinheiro no bolso, e quando todo mundo estava orando com os olhos fechados, o pastor pegou o dinheiro e colocou dentro da Bíblia, daquele irmão, daquela família, né? E aí deixou a Bíblia lá e falou para o irmão: olha, leia a Bíblia todos os dias, que com certeza Deus vai abençoar. Claro que o objetivo do pastor era incentivar aquele irmão a ler a Bíblia, né? E o que acontece? Passou-se semanas, meses, e o pastor voltou àquele lá, né? Quando ele pegou a Bíblia do irmão chega, estava toda empoeirada, a Bíblia estava do mesmo jeito. Quando o pastor abriu a Bíblia, antes o pastor perguntou, né? O irmão está lendo a Bíblia? E o irmão falou: estou lendo todos os dias. Quando o pastor abriu a Bíblia, o dinheiro que o pastor deixou para ajudar aquela família estava no mesmo lugar, né? E o pastor viu que era mentira. Se ele estivesse lendo a Bíblia, com certeza ia achar o dinheiro ali também e ia comprar o alimento. Então foi uma maneira que aquele pastor fez para incentivar aquele irmão a ler a Bíblia, né? Só que o irmão não lia e também ainda mentiu, né? Então, assim, claro, isso eu ouvi quando era criança, né? Não sei se aconteceu de outras maneiras, mas o mais importante na leitura da Bíblia, independente das bênçãos financeiras, é a nossa comunhão com Deus, é conhecermos a vontade do Senhor, é conhecermos a vontade de Deus, é vivermos de maneira sábia nesse mundo. O salmista vai dizer que o Senhor o fazia mais sábio que todos os seus inimigos. Que Deus abençoe a todos, e mais uma vez agradeço a oportunidade. Obrigado. Vamos orar, tudo unânimas junto, né? Eu vou dar pedido de orações. Primeiro, nosso presbítero Pedro, ontem, internado aqui do hospital de Vazami, internado. Ele tirou tomografia, aqui chapa negativo, né? Saiu quase metade, mais metade, aqui saiu mancha, né? Por isso ele usa aqui aparelho de oxigênio, né? Vamos orar por ele. Também recuperação do Pedro.
também vamos orar pela igreja, pregadores, também vida de Danilo, para buscar serviço, emprego, né? E também nosso irmão Romário, esposa Carolina, para ter filhos. Vamos orar. Também batismo, né? Vamos pedir a Deus, Senhor, derrama sabedoria, também espiritualidade sobre batizante, né? Danilo e John. Vamos orar. Também todos os adolescentes das igrejas. Também pai de Marineia, também faz mal muito aqui, né? E barriga também. Vamos orar pela pai de Marineia, né? Primeiro, para que possa e confiar mais fortemente no Senhor. Quando tivermos algum medo, né, prejudica também. Primeiro, João, carta de João, capítulo 5, falou, se tem medo, se tiver medo, amor de Deus não pode cumprir, não pode realizar. Entendeu? Satanás coloca sempre, né, medo. Por isso o Salmista 91 ensinou para nós, né? Através do Salmo 91. Muito maravilha, né? Senhor é meu refúgio, minha rocha, minha fortaleza. Também, quando cristãos andarem na sombra da morte, sombra de peste, sabe peste, palavra peste, né? Pela doença peste, vírus, né? Mais 100 bilhões, 150 bilhões morreram. Aqui 1.300 e pouco, na Europa, maioria, né? Aqui Brasil não. Esse vírus transmitiu, né, pelo ratinho, né? Rato passou toda a cidade de Europa, doença, né? Vírus, peste.